Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Carlos, da Igreja do Brasil para Cristo de Bonfinópolis. E com muita alegria no dia de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico diário da Palavra do Senhor, ao qual nós estamos falando sobre o livro do Gênesis. E hoje vamos falar sobre Gênesis, capítulo de número 23. Em Gênesis 23, vemos o relato da morte de Sara, esposa de Abraão e mãe das nações. Isso aconteceu, irmãos, quando ela estava com a idade de 120 anos em Kiriat Arba, localizado na terra de Canaã. Assim como todo ser humano, ela falhou várias vezes, mas sem dúvida alguma, essa era uma extraordinária mulher de Deus. Deve ser exemplo para todos nós. Eu quero ver com os irmãos alguns pontos importantes de sua vida em que devemos refletir. O primeiro, irmãos, teve seu nome mudado de Sarai para Sara, que quer dizer princesa, mostrando que o propósito de Deus para a sua vida era grandioso. Segundo, mesmo com seus erros, foi agraciada por Deus e deu à luz ao filho da promessa, e é considerada mãe de nações. Terceiro, sua submissão a Abraão, seu esposo, é considerada como exemplo pelo Espírito Santo. Em 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 3, 6, os irmãos irão entender. Quarto, aparece com menção honrosa na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Ou seja, é claro que Sara deve ser um modelo a ser seguido. Em sua fé, ela seguiu a visão dada a Abraão sem questioná-lo, sem infernizar sua vida ou negar-se a cumprir a vontade de Deus, como tem acontecido muito em nossos dias. Vários vocacionados ou vocacionadas têm sofrido no desenvolvimento do ministério por falta de apoio dos seus cônjuges. Mas Sara nos ensina que, cooperando, a bênção de Deus recai sobre toda a família. A morte de Sara, em Gênesis capítulo 23, do versículo 1 ao 7. Em Gênesis 23 diz que Sara viveu 127 anos. Ela morreu em Hebrom, que originalmente era conhecido como Kiriat Arba, na terra de Canaã. O texto bíblico diz que Abraão lamentou muito a morte de Sara. Depois disso, de chorar sua perda, Abraão procurou providenciar um lugar para sepultar sua esposa. Naquele tempo, Abraão vivia como um estrangeiro na terra prometida. Então ele falou com os filhos de Et para poder conseguir uma sepultura para Sara. Está lá no versículo 4. Em alguns textos bíblicos, os descendentes de Et são chamados de heteus e também são contados entre os cananeus. Os filhos de Et foram muito respeitosos com Abraão e não demonstraram qualquer resistência ao sepultamento de Sara em uma sepultura naquelas terras. Inclusive, aqueles homens se dirigiam a Abraão chamando de ouve-nos, Senhor. Tu és príncipe de Deus entre nós. Está no versículo de número 5 ao 6. Provavelmente, essa designação, que literalmente significa poderoso de Deus, não era apenas um simples tratamento respeitoso dispensado a Abraão. É provável que aqueles homens tenham reconhecido que Abraão realmente era um homem especialmente abençoado por Deus. Está em Gênesis 21 a o versículo 22. Eu queria que os irmãos lessem Gênesis capítulo 21 e o versículo 22. A negociação do campo em Macpela está em Gênesis 23, do versículo 8 ao 18. Diante da receptividade dos homens de Hebrom, Abraão pediu que eles intercedessem por ele junto a Efron, filho de Zoar. Abraão queria comprar de Efron sua caverna de Macpela, com um preço justo. Sabendo disso, Efron se ofereceu em dar a Abraão não somente a caverna, mas também o campo em que a caverna estava. Mas esse comportamento de Efron
Não se tratava de generosidade, mas era parte de um costume comum de barganha no Antigo Oriente Próximo. Caso Abraão recebesse o presente, isso o obrigaria a retribuir com um presente ainda mais valioso. Quando mais uma vez Abraão questionou o preço, Efron disse que o terreno valia 400 ciclos de prata. Está no versículo 15. Apesar de Efron colocar essa quantia como se fosse algo sem importância, aquele era um preço muito alto para a época. Para se ter uma ideia, muitos séculos depois o profeta Jeremias comprou um campo por 17 ciclos. Está em Jeremias capítulo 32, o versículo 9. Mas mesmo assim, Abraão estava disposto a pagar o alto preço pedido por Efron. Ele pesou a prata, respondeu e pagou a Efron. Então, Abraão tomou posse legal do campo de Macpela, incluindo a caverna, o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor. Os heteus, amados irmãos, confirmaram o negócio que foi oficializado na porta da cidade. Isso também estava de acordo com o costume da época. No Antigo Oriente Próximo, todas as transações legais aconteciam nos portões da cidade. E por último, o sepultamento de Sara. Está em Gênesis 23, do versículo 19 ao 20. Então Abraão conseguiu sepultar Sara na caverna no campo de Macpela. Aquele campo, inclusive, se tornou a sepultura oficial da família. Além de Sara, foram ali sepultados também o próprio Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. Vou passar para os irmãos algumas referências. Gênesis 25, do versículo 7 ao 11. Gênesis 49, versículo 31. Sem dúvida, a disposição de Abraão em adquirir a posse daquela terra em Hebrom é mais um indicativo da confiança do patriarca em Deus. Ele tinha certeza de que Deus haveria de cumprir sua promessa com relação à terra prometida, em Gênesis capítulo 13 e o versículo 15. Por isso, irmãos, que mesmo estrangeiro na terra, à época, ele escolheu sepultar sua família na terra em que Deus entregaria aos seus descendentes. Isso é muito glorioso. Amados irmãos, chegamos ao fim de mais um estudo bíblico diário do livro do Gênesis. Que Deus os abençoe e vos guarde em nome de Jesus Cristo.